Gostaríamos de chamar a pastora Rebeca aqui na frente, por favor. Pastora Rebeca, nós estamos aqui como seus discípulos e representando toda a igreja para te desejar feliz aniversário. Parabéns. Você é uma pessoa muito especial e significa muito para nós. É por isso que essas palavras que estão no balão, essas palavras que estão nos balões, significa tudo o que você é para nós. Cada um escreveu uma palavra e colocou nos balões para representar tudo o que você é para nós. Gostaria de chamar meu pai aqui na frente para orar pela pastora Rebeca. Cadê a oração? Super quero. Obrigada, gente. Sai daqui. Obrigada do fundo do coração. Vocês são lindos. Com certeza é um privilégio estar com vocês, não só com vocês, com todos vocês. Servir a Deus ao lado de vocês é a melhor bênção, a maior bênção que Deus podia me dar. Eu sou muito grata a Deus por cada um de vocês e agradecida também porque vocês veem tudo isso em mim. Eu me sinto muito grata. Peço a Deus que me faça mesmo ser uma bênção na vida de vocês, que vocês são uma bênção muito grande na minha vida. Obrigada por tudo. Oração, E isso não é uma alegria, porque toda vez que eu me lembro do quanto Deus foi maravilhoso para comigo. Deixa eu ver se eu uso seu microfone que tá. Alô? Será que a gente mudando de lugar melhora? Alô, 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 alô. Esse melhor. Amém. Cada vez que eu me lembro quanto Deus foi generoso ao nos dar para mim, para sua mãe, você alegrou o nosso lar. Você trouxe a doçura de Deus para nossa casa, filho. Desde pequenininha. Desde o dia que você chegou, e como eu já te disse que a princípio eu tinha medo de segurar você, porque você era tão pequenininha, eu ficava com medo de quebrar um osso, de quebrar alguma coisa, e eu sei que foi Deus que te entregou para nós, e Deus te usou para me abençoar, fazer de mim um pai amoroso, um pai carinhoso. Você sempre foi a mais meiga da nossa casa, a mais carinhosa, e eu sei que o Senhor, Ele te levantou para fazer coisas grandes, filha. E nessas vésperas do seu aniversário, a gente tem que comemorar, porque você vai estar voando literalmente. Nós queremos realmente te agradecer por ser toda essa bênção para nós, por abençoar o nosso coração, alegrar o nosso coração todos os dias. Sua mãe que estava falando esses dias, né? E dizendo, quando é que a Rebeca vai pregar? Porque eu quero ouvir a Rebeca pregar, dizendo que você é a pregadora favorita dela. E eu realmente agradeço a Deus, porque Deus tem feito algo tão lindo na sua vida, através de você. E eu sei que o nome dele vai ser glorificado cada dia mais. Nós vamos orar, pode apoiar a sua Bíblia aí, ajeitar suas coisas. Vamos orar, vamos ficar de pé, queridos, um minutinho, amém? Se alguém puder recolher esse microfone aqui, obrigado. Senhor Jesus, obrigado. Obrigado, Pai, porque os maiores e os melhores presentes da nossa vida não são presentes físicos, não são coisas, são pessoas. Obrigado pela Rebeca, Senhor. Obrigado porque o Senhor planejou, sonhou e realizou esse sonho. O Senhor fez com que ela pudesse vir a existir, porque o Senhor queria nos abençoar. O Senhor queria, ó Deus, demonstrar o seu amor para comigo, para com minha esposa, e
para com tantos outros que são abençoados através da vida dela. E hoje eu oro em nome de Jesus, que o Senhor possa dar para ela o presente que só o Senhor pode dar. Nós podemos dar muitos presentinhos, mas o Senhor tem os melhores presentes. Dá para tua filha aquele presente que dinheiro nenhum pode comprar. Dá para tua filha aquele presente, Senhor, que o Senhor tem preparado. Quando o Senhor preparou a vida dela e o Senhor instituiu esse ano, esse novo ano que começa segunda-feira, que ela possa receber o presente do teu coração. Pois nós a abençoamos em nome de Jesus. E quem concorda, diga amém. Parabéns pra você nessa data querida, muitas felicidades, muitos anos de vida. Parabéns pra você nessa data querida, muitas felicidades, muitos anos de vida. Ai, eu agradeço, gente, o carinho. Obrigada, vocês são incríveis, são os melhores. Muito obrigada do fundo do meu coração. Não vou falar mais, não vou chorar. Beijam vocês. Antes de você sentar, aproveitando que você já está em pé, eu quero te convidar a abrir sua Bíblia comigo. Será que você tem uma Bíblia aí? Abre a sua Bíblia comigo, por favor. No texto de Jeremias, capítulo 7, nós vamos ler o versículo 23. Enquanto você abre a sua Bíblia, deixa eu te contar. Hoje aconteceu algo muito diferente. Eu acordei passando muito mal. Passei mal a madrugada toda. Melhorei no final da tarde e depois, antes do culto, piorei. E eu mal estava conseguindo ficar de pé. E quando eu estava passando mal, antes do culto, Deus me disse algo muito forte. Deus me disse: o diabo não quer que você apareça hoje lá para compartilhar o que eu te disse, porque hoje é um dia profético. Vai marcar um novo tempo. Eu sei que Deus fez coisas grandes essa semana, mas hoje Deus vai te ensinar algo que você precisa para esse novo tempo. E eu tive essa convicção no meu coração, e eu senti Deus me dizendo: vai, que eu vou te sustentar. Então, antes da gente começar a ler esse texto, eu queria que você fechasse os seus olhos, abaixasse sua cabeça e fizesse uma oração comigo. Senhor Jesus, que hoje o Senhor toque a minha vida e fale ao meu coração tudo aquilo que eu preciso ouvir. Eu sei que nós estamos vivendo um novo tempo e que hoje o Senhor tem algo novo para fazer. Que o meu espírito esteja ligado no teu espírito e que eu possa receber das tuas mãos o que eu preciso nessa noite. Vem, Espírito Santo, toca o meu coração e transforma a minha vida para sempre, em nome de Jesus, amém. Amém? Esse texto diz assim, Jeremias capítulo 7, versículo 23: mas isso lhes ordenei, dizendo: dai ouvidos à minha voz, e eu serei o vosso Deus, e vós serei o meu povo. Andai em todo o caminho que eu vos ordeno, para que vos vá bem. O segundo texto que eu quero ler com você, ainda com a sua Bíblia aberta, está em João capítulo
9. Não, mentira. João capítulo 10 diz assim, versículo 27. As minhas ovelhas ouvem a minha voz. Eu as conheço e elas me seguem. Vira para quem está do seu lado e fala: as ovelhas de Cristo escutam a sua voz. Ele as conhece e elas as seguem. O seguem. Fica à vontade, pode sentar. O tema da mensagem que eu quero compartilhar com você hoje é como ouvir a voz de Deus. Será que você pode pedir um minuto, virar para a pessoa que está do seu lado e falar: ei, se tem uma voz que eu não quero ouvir nessa noite, é a sua. Eu preciso ouvir a voz de Deus. Essa mensagem é uma mensagem simples, mas que tem mudado a minha vida, e eu creio que também está vindo de encontro com a sua, para trazer uma transformação muito grande. Eu vejo na Bíblia alguns textos, e hoje eu vou ler vários textos, você não precisa me acompanhar, que impactam a minha vida e me ensinam como escutar a voz de Deus. Essa semana nós falamos de se santificar, mas a santificação de nada adianta se nós não formos pessoas que conseguem escutar plenamente e claramente a voz de Deus. Deus fala conosco não só num culto, não só numa célula, mas mais importante, Deus fala conosco todos os dias. E para mim e para você, talvez a coisa mais importante da vida seja saber reconhecer essa voz quando ela chega. E eu quero ler um texto, está em Marcos, capítulo 4, são alguns versículos e eu vou ler e já digo o que Deus colocou no meu coração. O capítulo 4, versículo 9, e acrescentou: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. No mesmo capítulo, versículo 23, Jesus continua dizendo: se alguém tem ouvidos para ouvir, ouça. Todas as vezes que Jesus fala, se alguém tem ouvidos para ouvir, ouça, ele estava diante de uma multidão. E me chama a atenção que diante de uma multidão, se eu falo, quem tem ouvidos, ouça, eu não estou falando dos ouvidos físicos, porque a maior parte das pessoas que estavam ali possuíam ouvidos. Mas se Jesus ama usar essa expressão, quem tem ouvidos, ouça, de que ouvido ele estava falando? Eu me perguntava isso, e eu fui muito abençoada com o Dr. Derek Prince, quando ele começou a descrever do que ele acreditava que eram os ouvidos dos quais Jesus se referia na Bíblia. E eu quero hoje parar para passar e rever a história do homem mais sábio que já existiu na terra. Qual era o nome dele? Qual era o nome dele? Todos nós conhecemos a história de Salomão. E hoje eu quero ler um pouco da história de Salomão com você. Está em 1 Reis, capítulo 3. Você não precisa ler, só me escuta e escuta com os ouvidos bem atentos. Diz assim, capítulo 3, versículo 3: Salomão amava ao Senhor, andando nos preceitos de Davi seu pai, porém sacrificava ainda nos altos e queimava incenso. Foi o rei a Gibeão para lá sacrificar, porque era o alto maior. Ofereceu 1000 holocaustos, Salomão, naquele lugar. Eu vou pular uns textos, já vou resumir uma parte. Salomão deu uma oferta ao Senhor. Ele amava a Deus, foi o primeiro versículo que eu acabei de ler com você. De repente Deus aparece a Salomão de noite e diz para ele: me pede o que você quiser. E eu quero ler para você hoje a resposta de Salomão, porque eu não acredito que todos nós estamos prontos para ouvir essa pergunta de Deus. Nós achamos que estamos. Talvez se Deus te perguntasse hoje, me pede o que você quiser, talvez você teria uma resposta na ponta da língua, mas será que a sua resposta seria a resposta certa? E Salomão dá uma resposta, e a resposta de Salomão, eu vou pular alguns versículos, ele diz: dá pois ao teu servo coração compreensivo para julgar o teu povo, para que prudentemente discirna entre o bem e o mal, pois quem poderia julgar esse grande povo? Essas palavras agradaram ao Senhor, por haver Salomão pedido tal coisa.
Eu vou voltar para as primeiras palavras do versículo. Olha o que diz: dá, pois, ao teu servo coração compreensível. No original, no hebreu, essa expressão coração compreensivo é traduzida como coração que ouve. Vira para quem está do seu lado e fala: coração que ouve. O que Salomão pediu a Deus? Um coração sensível para ouvir. Um coração o quê? Sensível para ouvir. Quando eu li esse texto, eu entendi. Deus precisa hoje de pessoas que tenham ouvidos, como Jesus disse, para ouvir, que entenderam que o coração é esse ouvido. A Bíblia fala sobre tudo que se deve guardar, guarda o seu, porque deles procedem as fontes da vida. Eu quero dar um exemplo muito claro para você entender o que eu vou acabar falando aqui hoje para você. Eu não sei se você já viu, mas alguns cofres modernos hoje em dia, eles não abrem mais com senha e nem com chave. Agora as pessoas estão bolando um novo sistema de segurança, e para o cofre a pessoa só fala algumas palavras, e através da sua voz ele reconhece que é você falando abacaxi, e o cofre se abre. Eu não sei quantos já viram, mas muitos bancos têm usado essa tecnologia. E eu acredito que o nosso coração foi criado para ser igual. Um cofre onde eu e você guardamos as coisas mais preciosas da nossa vida. Onde você guarda o destino da sua história. Através do que está no seu coração, estão os seus dias no porvir. Mas esse cofre foi criado para abrir sobre só uma voz. Qual é a voz? Qual é a voz? Esse cofre era para só se abrir quando ele ouvisse a voz de... E a Bíblia é clara, ela fala... O que Jesus fala? As minhas ovelhas reconhecem a minha voz. Minha pergunta é: será que o nosso coração está reconhecendo a voz de Deus, ou ele está reconhecendo a voz de tudo ao nosso redor, menos a voz de Deus? Será que as coisas passam ao nosso redor e entram dentro de nós sem ter a senha, como se fosse algo de Deus? E hoje o que eu quero meditar com você é simples. Eu quero falar que toda vez na Bíblia, quando Jesus dizia que as pessoas estavam espiritualmente mortas, ele falava que o coração delas estava duro, que elas não tinham perdido um coração sensível. Hoje eu quero falar das 4 coisas que eu e você precisamos para ter um coração sensível a Deus. E para mim começar essas 4 coisas, eu quero gerar dentro de você o tipo de sensibilidade que eu estou querendo falar hoje e transmitir para o seu espírito. Eu estou querendo dizer que eu não sei quantas pessoas já viram alguém cego, mas o cego, ele desenvolveu na ponta do dedo uma sensibilidade diferente da minha e da sua. Eu e você pegamos nosso dedo, passamos naqueles pontinhos do braille, e eu pelo menos não entendo nada. Eu posso passar facilmente a mão naquilo ali e achar que é uma sujeira, qualquer coisa. Mas um cego, ele passa a mão naqueles pontinhos e rapidamente ele consegue saber o que está escrito ali e qual é a mensagem que aquilo ali está transmitindo. O que Deus quer fazer comigo e com você é que os nossos corações tenham uma sensibilidade que você não nasce com ela, você cultiva ela, você forma ela. Uma sensibilidade que não é normal, você não fez 1 ano de idade e já tinha ela. A sensibilidade de entender que Deus não grita, Deus sussurra. Deus o quê? Deus sussurra. Mas que o mínimo sussurro dele passe por você, o sussurro que ninguém percebeu, falou com todo mundo, ninguém ouviu, mas que o seu coração seja tão sensível
que o mínimo sussurro você escutou. E a Bíblia nos ensina algumas coisas, e eu quero começar com essas duas características, duas coisas que eu creio que nós precisamos para cultivar um coração sensível. Vou falar das duas primeiras juntas. Elas são, primeira, atenção não dividida. Qual é a primeira? Segunda, humildade. Qual é a segunda? Eu quero falar das duas juntas, porque nós estamos num tempo onde nós achamos que dá para responder uma mensagem de texto de alguém e conversar com quem está do lado ao mesmo tempo. Nós estamos vivendo uma era onde nós achamos que dá para estudar e assistir televisão ao mesmo tempo. Nós estamos vivendo num tempo onde nós queremos fazer tudo ao mesmo tempo. Mas a primeira coisa que eu entendo da sensibilidade que Deus quer gerar no meu coração e no seu é atenção não dividida. Deus não gosta de dividir a atenção. Mas aí nós entramos numa geração que tem medo do silêncio. Eu acho que nunca existiu uma geração com tanto medo do silêncio como essa. As pessoas acham que para ouvir a voz de Deus, ou tem que ter alguém falando audivelmente, ou elas têm que estar num culto e tem que estar tocando um louvor, ou elas estão dentro do quarto e tem que colocar uma música de adoração. Isso tudo, na minha concepção hoje de ouvir a Deus, atrapalha a voz de Deus. Porque a Bíblia é clara e ela ensina que Deus fala no silêncio. Deus fala em quê? Mas de alguma maneira nossa mente foi criada e formada para achar que para ouvir a voz de Deus, você tem que entrar no quarto e colocar uma música do Hillsong. De alguma maneira, algo foi formado dentro de nós. E nós nos tornamos pessoas que no nosso tempo com Deus, porque a Bíblia nos ensina, fecha a tua porta. É assim ou não é? Para falar com Deus, no nosso momento com Deus, nós nos tornamos pessoas que estamos lá e ao mesmo tempo não estamos lá. Nossa mente está vagando. A gente canta uma hora, a música que está tocando, outra hora a gente volta. Por que eu estava falando mesmo? E a mensagem que eu vim trazer hoje para você é que Deus não trabalha com atenção dividida. Quando você divide a sua atenção, você pode pegar alguma coisa do que Deus está dizendo, mas você nunca vai conseguir captar tudo o que Ele estava dizendo. E eu estou vendo, muitas vezes, cristãos que só escutam o que Deus tinha para falar pela metade. Porque eles ouviram uma parte e acharam que já era suficiente. Se distraíram com alguma coisa logo depois. Deus gosta de total silêncio. Deus gosta de quê? Deus gosta de concentração. Quão concentrado você fica em Deus quando você está buscando a Deus? Eu quero que você pare para pensar quanto tempo por dia você dá para Deus atenção que é só dele, só para Ele, para mais nada. Nem na mente, nem nada. Terceira coisa que eu anotei é que Deus gosta de tempo e de quietude. De quê? De quê? Sabe qual é o problema? Deus colocava no meu coração e me dizia: infelizmente, vocês estão cheios de preconceitos. E os preconceitos de vocês estão atrapalhando vocês de escutarem a minha voz. Vocês entram na minha presença com uma pergunta e vocês acham que vocês sabem o que eu vou responder. E por você achar que você sabe a resposta de Deus, você acaba não conseguindo escutar o que Deus tinha para te dizer. Porque Deus tem uma maneira louca de fazer as coisas, e para Ele o óbvio nunca é óbvio. E eu estou vendo uma leva de cristãos, nós, muitas vezes entramos diante de Deus, procurarmos uma resposta a algo, e de repente a gente lá na nossa mente, a gente fala: eu já tenho essa resposta.
Minha pergunta é: você tem porque você ouviu da boca de Deus? Você tem certeza que foi Ele que te disse? Ou porque a sua mente está te dizendo que é isso? Quietude fala de acalmar a alma, o corpo e o espírito. Vira para quem está do seu lado e fala: quietude é acalmar a alma, o corpo e o espírito. Quantas vezes você acalma sua alma, seu corpo e seu espírito para ouvir a voz de Deus? Quantas vezes? É relaxar na presença de Deus. Isso não é algo que nós temos visto. A Bíblia fala muito claro. Eu quero ler um texto que está em Provérbios, capítulo 22, versículo 17, diz: inclina o ouvido e ouve as palavras dos sábios. Aplica o coração ao meu conhecimento. Ao meu quê? Ainda outro texto diz assim, em Provérbios, capítulo 5, versículo 1: filho meu, atende à minha sabedoria, a minha inteligência, inclina os teus ouvidos. Quão inclinados estão os teus ouvidos? Inclinar fala de você entrar diante de Deus com reverência. Entrar diante de Deus sabendo: eu preciso dessa resposta, eu acho que eu sei, mas na verdade, Deus, eu sei que eu não sei de nada. Eu não vou sair daqui enquanto eu não ouvir a sua voz claramente no meu coração, me dizendo o que fazer. A maioria de nós levanta na metade do tempo e fala: não, eu acho que eu já sei o que fazer mesmo. Mas porque está na sua mente não quer dizer que Deus falou no seu coração. Porque está na sua mente não quer dizer que Deus falou ao seu coração. E se você não estiver disposto a parar sua rotina e sua vida, porque nós sempre temos planos, para deixar a quietude de Deus entrar, a resposta de Deus nunca vai existir na sua vida. Nós precisamos ser sensíveis. Eu vou terminar os exemplos que eu quero dar, bíblicos, falando de Jeremias. E eu quero ler o capítulo que está em Jeremias, capítulo 18. Diz assim: palavra do Senhor que veio a Jeremias dizendo: dispõe-te e desce à casa do oleiro, e lá ouvirás as minhas palavras. Desci à casa do oleiro, e eis que ele estava entregue a sua obra sobre as rodas, como o vaso que o oleiro fazia de barro, se ele estragou na mão, tornou a fazer dele outro vaso, segundo bem lhe pareceu. Então veio a minha palavra do Senhor: não poderei eu fazer de vós como fez esse oleiro à casa de Israel? Presta bem atenção. Jeremias era um homem de Deus. Deus precisava dar para ele a palavra para aquele povo, para a terra dele naquela época. Deus olha para ele e diz: Jeremias, levanta e manda ele. E aonde? Onde estava o oleiro. Por que Deus manda Jeremias ir onde estava o oleiro? Porque quando ele estivesse na frente daquele homem, vendo aquele homem fazer um vaso, não dar certo, quebrar o vaso e refazer o vaso, Deus ia mostrar para ele o que ele ia fazer com o povo de Israel daquele tempo. Agora presta atenção no que eu vou te falar. Deus está procurando corações sensíveis assim, que ele olha e fala: vai bem em tal lugar, levanta agora, acaba com seus planos. Eu sei que você ia fazer isso agora, mas eu não quero que você faça isso agora. Eu preciso que agora você levante, dê 3 passos, fica aqui. Olha, às vezes Deus quer nos levar a ver coisas que vão nos despertar espiritualmente. Mas porque o nosso coração não está sensível a Deus, nós nunca chegamos lá. Se Jeremias não tivesse visto aquele homem fazendo os vasos de barro, ele não teria tido a visão do que Deus queria fazer com o povo dele, com o povo de Deus. Você quer ter as visões do futuro?
Você quer ter as visões do que Deus vai fazer amanhã? Coração sensível. A Bíblia fala de muitos outros homens de Deus. Eu poderia citar Elias. Deus ensinou ele que ele não estava no barulho, que ele estava no silêncio. Poderia citar muitos outros. Daniel, que meu pai pregou esses dias e disse que ele sai da cova dos leões, e a frase dele, qual foi a frase dele? Deus achou em mim inocência. Um homem que vivia escutando a Deus. Como é que eu escuto a Deus, Rebeca? Com um coração sensível a Deus, sensível à voz de Deus. Não se escuta Deus com mente, se escuta Deus com coração. Mas minha pergunta é: você já pediu a Deus um coração sensível? Alguma vez na sua vida você falou: Senhor, de tudo que eu mais quero, eu quero um coração sensível à tua voz? É isso que nós mais precisamos hoje. Não vai adiantar participar de uma semana de santificação, nem de 10 semanas, se você não tiver um coração sensível à voz de Deus. Voz de Deus. Eu creio que Deus quer fazer novas todas as coisas. Eu estava orando esses dias com a minha família, e Deus deu uma visão para o meu pai. Nessa visão, ele disse que viu um metrô. E era como um metrô, um trem, algo assim. E nós entrávamos nele. E era tudo invisível. Mas nós conseguíamos ver. Aí, não era ver com os olhos humanos, era ver no mundo espiritual. E nós entrávamos, no começo estava todo mundo em pé, depois a gente se sentava. E o trilho do trem era ao redor do mundo. Mas ele era invisível aos olhos humanos. E Deus disse para o meu pai: eu coloquei vocês no caminho do sobrenatural. Mas eu te digo, o caminho do sobrenatural habita no coração sensível à voz de Deus. Eu quero te convidar a ficar de pé. Fica de pé. Eu quero fazer hoje coisas práticas. Foi o que eu senti no meu coração. Eu posso ficar falando com você 10 vezes, ler 1000 textos, de ter um coração sensível à voz de Deus. Mas mais do que eu te falar, você precisa ter experiência de sentir Deus formar em você esse coração. Eu falei de 4 coisas importantes, e essas 4 é o que eu acredito que você tem que praticar. Não ter atenção dividida, sempre estar numa posição humilde diante de Deus. E quando eu digo humilde, eu falo de reverência. As pessoas pegaram para si a verdade, e é uma verdade, de que Deus nos ouve de qualquer jeito, em qualquer lugar. Essa é uma verdade. Mas a reverência precisa existir. Deus não vai entregar o maior tesouro dele para alguém que não o reverencia de coração. As respostas que você precisa, Deus tem para te dar. Mas está numa posição de humildade, de reverência. Eu e você, quando nós não damos a Deus o tempo que Ele precisa para nos responder, estamos dizendo para Deus: esquece, eu dou meu jeito. Toda vez que você entra no quarto, começa a falar com Deus, mas não fica o bastante para escutar Ele dizer tudo o que Ele queria, você está virando as costas para Ele, está dizendo: esquece, eu dou o meu jeito, eu sei o que fazer. Isso não é reverência. E é por isso que Salomão, quando fala de sabedoria, fala 1000 vezes: filho, inclina os teus ouvidos. Nós vivemos numa geração que quer falar, mas não quer escutar. E esse mundo nunca precisou de homens e mulheres que escutam a Deus. Homens e mulheres que antes do pastor chegar no culto, sabem o que Deus vai dizer. Homens e mulheres
que venha um amanhã antes do amanhã acontecer. A Bíblia é cheia de profetas. E nós estamos aqui porque nós acreditamos que Deus está trazendo um avivamento. Quantos acreditam? Levanta a mão, deixa eu ver. Mas presta atenção no que eu vou te dizer. Se você ler a Bíblia, você vê que Deus falava para o profeta: levanta da cama, vai na casa de não sei quem, você vai falar essa frase aqui certinho. O profeta ia, falava tudo que Deus tinha mandado. Quando ele, às vezes ele dava meia volta, Deus falava: agora volta lá que eu mudei de ideia. Presta atenção no que eu vou te falar. Você tem um coração sensível a Deus a esse ponto? De que quando Deus muda de ideia, quando Ele muda de plano, quando Ele quer fazer uma coisa diferente, Ele pode falar com você que você não vai estar preso ao plano antigo, porque você é tão sensível, que nem o cego no braille, que você sente: opa, calma, Deus falou aquilo ontem, mas hoje Ele está dizendo que é para eu fazer uma coisa diferente. Porque eu sinto que a igreja ainda está cheia. Cheia de quê, Rebeca? Cheia de si mesmo. Cheia de si mesmo. Cheia das nossas próprias convicções e conceitos. Cheio do: não, porque um dia Deus me disse assim, mas e se Deus quiser fazer de outro jeito hoje? Ele não pode mudar? Ele não pode mudar? Nós estamos tão presos ao que Deus disse um dia, que eu acho que nós estamos perdendo o que Ele queria dizer hoje. Porque um dia você escutou a Deus, mas Deus quer falar com você e quer mudar tudo todo dia. Todo dia. E essa sensibilidade é algo que eu e você precisamos cultivar. E como Salomão, desejar mais do que tudo na nossa vida. Porque, pai, se você for sensível, tiver um coração sensível desse jeito à voz de Deus, não vai ter demônio que vai entrar na tua casa. Porque antes dele chegar, antes dele tentar, Deus vai te mostrar. Porque mulher não vai ter briga, picuinha, nem na sua mente, nem fora dela. Porque se você tiver um coração sensível assim à voz de Deus, você vai simplesmente sentir o que Deus está sentindo. Deus quer levantar uma geração de profetas. Eu creio que o avivamento dos últimos dias não vai ser um avivamento que vai vir por um homem, 2 homens, 3 mulheres, 5 pessoas. É um avivamento de uma multidão de profetas. Uma multidão de pessoas que sentem o reino espiritual mais real do que o reino físico. Uma multidão de pessoas que sentem tão forte o reino espiritual que é como se eles conseguissem enxergar. Minha pergunta é: isso é você hoje? Porque se não é, foi por isso que Deus te trouxe aqui, para te despertar e dizer para você: ei, é isso que eu tenho para você. Nós precisamos. Salomão podia ter feito qualquer pedido, e eu pensava, todos nós pediríamos tantas coisas egoístas. Senhor, muda minha casa. Qualquer coisa mesmo, Senhor. Então salva fulano. Qualquer coisa mesmo, Senhor. Faz um milagre na minha vida financeira. Mas aquele homem foi o homem mais sábio que já existiu, porque ele fez um único pedido que eu e você deveríamos fazer todos os dias e não fazemos. Senhor, me dá um coração sensível à tua voz.
Nós sabemos o final da vida de Salomão. Ele acabou se perdendo. Mas por que ele se perdeu? Porque ele desobedeceu o que Deus tinha falado com ele. E não porque ele não tinha ouvido. Porque Salomão ouvia. Ele era cheio da sabedoria divina. Eu quero que você vire para quem está do seu lado. Olha nos olhos dessa pessoa e fala assim: Deus te trouxe aqui para te dizer que Ele quer te encher da sabedoria divina, mas que para isso Ele quer ver no seu coração um só desejo: escutar a voz dEle. Será que nessa noite nós podemos fazer do nosso coração um coração de um só desejo? Será que nessa noite nós podemos esquecer os problemas, esquecer a realidade, esquecer tudo que está acontecendo ao seu redor? Será que você é capaz de hoje, em quietude, pedir a Deus o que Salomão pediu? Ah, porque eu acredito que essa é a oração que Deus estava esperando que você fizesse, que eu fizesse, para mudar tudo. Essa é a oração que Deus quer ouvir nesse tempo. Essa é a oração que Deus quer ouvir nesse tempo. Eu e você podemos gastar dias orando o que nós queremos, mas nada como orar o que Deus quer ouvir. Nada como orar o que Deus quer ouvir. Então eu quero te convidar no seu lugar, com as suas palavras. Hoje, como igreja, eu sinto que nós vamos aprender a orar. Porque muitas vezes aqui eu vejo às vezes os pastores pregando e eles vão ministrar e eles começam a dizer: escuta a voz de Deus. Quieto. Meu pai fala: em silêncio aí onde você está, escuta a voz de Deus. É incrível. Alguém tem que fazer algum barulho. Alguém começa a gritar aleluia. Alguém começa a aplaudir. Outro começa a cantar. O que você está aprendendo aqui hoje? Presta bem atenção no que eu vou te dizer. O Espírito Santo trabalha em quietude, silêncio. Não precisa de nada para te distrair. Não precisa de nenhuma música para trazer Ele. Não precisa de nada. Sabe o que Ele precisa? Uma mente vazia, um coração, uma mente e uns ouvidos concentrados nele e só nele. Só isso que Ele precisa. Gente que para e fala: eu não vou mais prestar atenção em nada do que está acontecendo, nada do que eu estou vivendo. Agora eu vou me concentrar em ouvir Deus. Deus. E manter minha mente focada em ouvir a Deus. Nós vamos começar com uma oração, todos juntos. Pode ficar do jeito que você está. Você vai orar do jeito que você quiser. Mas nós vamos terminar ouvindo a voz de Deus. Então, primeiro, aí onde você está, feche seus olhos, limpa a sua mente, esquece de quem está do seu lado, esquece do que você está vivendo, esquece de tudo que estava na sua mente. Limpa tudo. Como diz a Bíblia, quietude, quietude, acalma, para. E agora, todos nós vamos repetir uma oração do nosso coração a Deus, com nossa total atenção. Senhor Jesus, hoje eu reconheço que o meu coração não tem sido sensível à tua voz, não como ele deveria. E a culpa, Senhor, é minha. Me perdoa pelos meus preconceitos. Me perdoa por todas as vezes que eu achei que eu sabia a resposta. Me perdoa por todas as vezes que eu dividi a atenção
que eu me desconcentrei na hora de falar com o Senhor e deixei outras coisas entrarem no lugar. Senhor, hoje eu quero mudar de vida. Eu quero que você fale do seu coração essa frase: eu quero mudar de vida. Eu preciso. O Senhor me disse que tem um novo nível para mim. E não tem nada mais que eu queira do que entrar nesse nível. Então hoje, Senhor, como Salomão, eu te faço um pedido, e um só: me dá um coração sensível à tua voz. Eu quero que você agora peça a Deus com as suas palavras esse coração sensível à voz dele. O importante é que Deus sinta que hoje isso é tudo que você quer. O importante é que Deus sinta que no seu espírito você recebeu o recado que Ele mandou hoje para você. O importante é que seja do coração a oração que você está fazendo agora. Porque Deus escuta corações. De todo o coração. Faça a oração de todo o seu coração, com todas as suas forças. Eu sinto de fazer algo. Por um minuto, olha para mim. Eu não ia fazer isso. Deus é minha testemunha. Mas eu senti. Do jeito que nós estamos, ninguém vai dispersar. Ninguém vai conversar com ninguém. Ninguém vai, nem, se possível, nem olha para o teu lado. Continua concentrado e só escuta o que eu vou te falar. Eu sinto que hoje é dia de nós entregarmos a Deus uma oferta, como Salomão entregou, pedindo a Deus o que ele mais queria. Hoje você vai entregar uma oferta que demonstre a Deus o quanto você quer e o quão importante é para você receber um coração sensível à voz dele. Que Ele forme em você esse coração. Presta atenção no que eu vou dizer. Eu não faria isso de mim mesma. Eu estou fazendo porque eu sinto que eu tenho que fazer. Então eu quero que onde você está, separa uma oferta. A oferta que Deus colocar no seu coração. Como diz meu pai, a oferta muitas vezes é só um motivo para Deus nos abençoar. No caso de Salomão, foi a porta do pedido dele a Deus. Eu sinto que hoje Deus quer fazer a mesma coisa. Então você vai separar a oferta que Deus colocar no seu coração. Eu não quero que você se disperse. Eu quero que você venha entregar a sua oferta e o tempo todo fale, só escute a Deus ou fale com Deus, mas não fale com mais ninguém. Deus está fazendo algo hoje dentro de você.
Não é mais um culto, não é mais uma reunião, não é mais uma oferta, não é mais um momento. Se você está achando que é, eu te digo, não é. É você e Deus. Não se despeça. Você vai trazer sua oferta, vai voltar ao seu lugar. Enquanto isso nós vamos adorar o Senhor. Não se despeça. E logo depois nós vamos concluir, porque Deus hoje vai falar aos nossos corações. Eu quero ver tua face, eu quero ouvir tua voz suave sentir, tua chama ardendo e dizer que santo, eu quero ver tua face, eu quero ouvir tua voz suave sentir, tua chama ardendo e dizer que santo, eu quero ver tua face, eu quero ouvir tua voz suave sentir, tua chama ardendo e dizer que santo. Totalmente o meu coração, indo ao de me encontrar. Fica de pé onde você está. Vamos cantar o refrão todos juntos. Eu quero ver tua face, eu quero ouvir tua voz suave sentir, tua chama ardendo e dizer que santo, eu quero ver tua face, eu quero ouvir tua voz suave sentir, tua chama ardendo e dizer que santo. Vamos cantar mais uma vez, pela última vez esse refrão. Será que você pode cantar com todo o seu coração antes de nós termos esse momento de ouvir a Deus? Tua face eu quero ouvir, tua voz e sentir, e dizer
você está, eu quero te convidar a por um momento se prostrar diante de Deus. Eu não sei o que é se prostrar para você em reverência diante de Deus, mas seja o que for, que você se coloque em reverência diante de Deus. Seja o que isso significar para você, que seja um momento que todos nós possamos estar na presença de Deus em reverência para escutar o que Ele tem para nos dizer, em reverência para sentir Ele fazer dentro de nós o que nós precisamos nessa noite. E aí onde você está, Deus age na quietude, no silêncio. Então hoje, simplesmente rende sua mente, seu coração à presença de Deus. Não deixe a sua mente pensar muitas coisas. Que esse seja um momento de só ouvir a Deus. E agora, só repete essa frase: Senhor, fala ao meu coração. Eu quero ouvir a tua voz. Cria em mim um coração sensível a ti. Recebe a minha oferta. Que suba, Senhor, ao teu altar como aroma suave. Assim como o Senhor recebeu a oferta de Salomão. Recebe hoje, Senhor, a minha oferta. E que os teus olhos olhem hoje para o meu coração. E eu te peço, vem em mim. Vem em mim, Senhor. Um só pedido, uma só vontade, um só desejo. Hoje eu desejo com tudo que eu sou que o Senhor forme em mim um coração sensível à tua voz. E você vai ficar quieto, calado, focado em Deus. Nós vamos parar tudo, até os instrumentos hoje à noite. Vamos parar tudo. Deus quer te ensinar que Ele não precisa de nada para falar com você. Só da tua concentração nele. Esteja completamente concentrado nele. Completamente concentrado nele. Esquece de tudo ao seu redor.
Quantos já escutaram Deus falando alguma coisa com você? Levanta a mão. Levanta a mão alto para a gente poder ver. Ainda mais os que estão sentados. Amém. Nosso coração tenta nos dizer com 1 minuto: tá bom, já deu. Mas grandes homens e grandes mulheres de Deus são pessoas que aprenderam a passar largos tempos só escutando a Deus. Deus não tem limite no número de coisas que Ele quer contar para você. Deus não tem limite no quê? No número de coisas que Ele quer contar para você. Mas Ele conta o tanto que você deixa. Vira para quem está do seu lado e fala: Deus te conta o tanto que você deixa. Ele fala com você o tanto que você permite. O Espírito Santo gosta disso aqui, ó, silêncio. Mas a nossa alma, o nosso corpo, a nossa carne quer dizer: você está perdendo tempo. Quer dizer o que? Não vai acontecer nada aqui. Esse silêncio, melhor com uma musiquinha. Mas qualquer tipo de música pode distrair o que Deus queria te dizer. Não estou dizendo que não é para você escutar. Tem vezes que vai ser bênção. Eu estou dizendo que para o nível que Deus quer te levar, Ele só quer que você esteja em quietude, paz abundante, silêncio total. E que você aprenda a ficar assim e ficar horas escutando Ele. Só escutando, só escutando. É isso que Deus quer fazer com você. E quando você sair, você vai ter todas as respostas que você precisa. Nós admiramos tantos homens na Bíblia. Admiramos Abraão. Mas Abraão era amigo de Deus. O que é ser um amigo, se não é ter paciência para escutar o outro falar por horas às vezes? Escuta a Deus. Deixa esse silêncio pairar na sua casa todo dia. Enquanto nós estávamos aqui, eu senti no meu coração Deus me falando: quanto tempo que eu não tinha um momento de silêncio pleno assim com a maioria de vocês, onde nada, onde não tivesse um barulho, e qualquer sussurro meu você conseguisse escutar. Quanto tempo na sua vida agitada eu não acho um espaço vazio, completamente vazio, só para mim, sem distração nenhuma. É isso que Deus quer ter todos os dias. E Deus hoje escutou sua oração. Meu desafio para você, meu conselho para você nessa noite: saia daqui determinado. Todos os dias, faça a mesma oração: Senhor, me dá um coração sensível à tua voz. Comece a oração assim e fique na presença de Deus. Simplesmente fique na presença de Deus. Nós seres humanos somos tão engraçados, cheios de planos. E Deus, quanto mais o tempo passa, mais Deus me diz: eu não tenho tempo para os seus planos no meu sobrenatural, Rebeca. Arranca seus planos, ou eu arranco o meu sobrenatural. Qual que vai ser? Olha, pelo amor de Deus, na sua correria, arranca o que você tiver que arrancar, mas dá tempo para Deus fazer o sobrenatural. Dá tempo para Deus fazer o sobrenatural, porque Deus quer tempo.
É isso que Ele quer. E tempo para Deus é assim: quietude, corpo relaxado, mente relaxada, coração 100% focado em só uma coisa: escutar Deus. Amém? Amém? Amém. Por que você não fica de pé? Fica de pé aí onde você está. Minha vontade é que a gente ficasse aqui o resto da noite só no silêncio, porque Deus tem tanto para falar com você. Deus tem tanto para falar comigo. Deus me dizia: o outro motivo pelo qual você ficou doente, Rebeca, é porque só assim para você parar para me escutar tudo que eu queria te falar. Eu estou nas vésperas de viagem. Eu queria aconselhar a terra, todo mundo eu queria aconselhar. Marquei 10.000 reuniões. Na minha cabeça eu pensava: vou deixar tudo pronto. Na cabeça de Deus, Ele estava olhando para mim e estava falando: Rebeca, eu só quero que você pare e fique comigo. Na minha cabeça era: Deus, meus últimos dias com os meus discípulos durante tanto tempo, pouco tempo, em nome de Jesus. Na cabeça de Deus era: eu sei o que eu estou fazendo, só me escuta, só fica comigo. Eu não sei qual é a sua estratégia para mudar de vida, para viver o sobrenatural. Só escuta de Deus. Você parar a vida e passar tempo de quietude com Ele. Essa é a estratégia de Deus para esse ano, para a sua vida. Para, por favor, para. Então, dá um abraço quem está do seu lado, bem amoroso, como se fosse Deus dando um abraço nessa pessoa, e fala: ei, hoje é um novo começo, seu com Deus. Agora a quietude vai acontecer. Agora você vai ouvir Deus. Um profeta nasceu hoje dentro de você. A partir do momento que você decidiu escutar Deus, nasceu dentro de você. Deus abençoe. Dá um abraço. Já deu um abraço quem está do seu lado, mas antes de você sair, não deixa de dar mais abraço em quem você encontrar pelo seu caminho. Deixa Deus usar a sua vida, na vida de outras pessoas. Amanhã nós temos culto 10 da manhã, 6 da tarde. Que Deus abençoe. Vamos com Deus.